Então, em Caldas de Aregos, fiquei mais 2 anos com o papai e com a mamãe, na minha linda cidade, indo visitar o meu irmão José Alberto no Porto, andando no carro do meu amigo Antônio, lá em Aregos, visitando a farmácia do meu tio Ademar e tia Hilda, passeando com os meus pais sempre. E aqui, o casamento do meu irmão mais velho, José Manuel e a Laura, e aqui estou eu, aqui está o José Carlos e aqui está o José Alberto, toda a família. Aqui os sogros, os pais da Laura, que já nos deixaram. Então foram momentos bons que eu tive lá em Aregos, mas aquilo que eu tinha ganho, tinha juntado nas terras do ultramar, em Moçambique, começavam a acabar, porque quando você gasta e não põe mais, é difícil, não é verdade? Então eu comecei a ficar preocupado porque eu não queria mais ficar às custas do papai. Já era independente. Então tive a ideia de vir novamente, voltar para o Brasil. Meu pai me apoiou e através da empresa Aerolíneas Argentinas, né, vim para o Rio, diretamente aonde mamãe tinha uma grande amiga, Tininha, mais ou menos da sua idade, que tinha o seu irmão Antônio César Rodrigues morando há muitos anos no Rio de Janeiro e se propôs a me receber, a me ajudar, enfim. E aí eu vim, fui recebido no aeroporto Santos Dumont. Ele não dirigia, veio com táxi me buscar. Nos conhecemos, fui morar no apartamento dele em Botafogo. Ele era viúvo, vivia com ele a dona Biju, uma senhora cozinheira, né, que fazia os petiscos para ele, o bacalhau, enfim, a comida, né? E então eu passei ali várias vezes, saíamos, e ele como empresário, ele tinha ligações com clubes de Portugal, ou seja, ele era sócio benemérito da Associação do Porto, era da Casa da Feira, de Trás-os-Montes, todas que no Rio tem muitas organizações, tá? Então ele automaticamente, né, eu ia com ele, eu era um tipo de um guarda-costas, digamos assim, né? Ia com ele, fazia questão, e os amigos até brincavam, diziam, nossa, tu tens um guarda-costas novo, hein, elegante, que na época eu estava com um corpo muito bonito e tinha vindo da Marinha, né, atlético. Então eu andava com ele para lá e para cá, para lá e para cá. E então ele me levou até o Itamaraty, preparou a minha documentação rapidinho, ele tinha muito conhecimento, tá? E eu comecei ali no Rio de Janeiro, ele arrumou-me um trabalho ali na Rua da Gamboa, um representante português que representava do Paraná, o Lanjal, o Tanjal, as empresas de sucos, né, concentrados. E ele me deu logo ele disse, ô Patrício, eu vou te dar a nata do Rio, o filé mignon, como dizem, né? E então me deu para trabalhar do Leme até o Leblon, lá em cima, toda a costa. Eu ia a Copacabana, Ipanema, eu ia à beira-mar, né, ali atendendo as redes de supermercados, né, a Rede Disco, as Sendas, enfim, eu ia vendendo. Andava naquela época, podia andar com uma bermuda e uma camiseta e a prancheta, e lá ia eu. Pouco a pouco conheci lá os encarregados dos supermercados, eu tinha toda a liberdade de entrar, contar com ele as caixas que tinham sido vendidas, que faltavam, de fazer o pedido, ele assinar, mandar entregar, e quando a geladeira estava com muito gelo, eu também mandava uma nota para mandar as moças limpar, né, a geladeira.
Quer dizer, eu fiquei muito feliz de trabalhar ali, ganhava bem, tinha uma equipe de amigos, de vendedores, tá? Mas depois, devido a um problema de um produto de lançamento, o Pilequinho, não deu certo e a empresa veio a falir, né, digamos assim. Quando ele me disse que nós íamos trabalhar mais um mês e ia fechar, que ia pagar todos os nossos direitos, mas que ia fechar, não ia continuar, nós ficamos muito tristes. E eu, no Rio de Janeiro, ainda tentei algum trabalho, mas todo mundo sabe que o campo de trabalho no Rio é muito restrito. E um amigo meu de São Paulo, da infância, o Vitor, empresário, sabendo que eu estava no Rio, me mandou o convite para que eu fosse para lá trabalhar, que a mãe dele, que é a Dona Maria, na época, né, a tia Maria, é como fosse minha segunda mãe, e ela então disse que já tinha até um quarto lá na Riviera para eu morar, já estava preparado, e eu disse que possivelmente eu iria. Imagine que uma semana depois eles apareceram com aquela turma no Rio de Janeiro, já queriam me levar. Eu pedi só um tempo, porque eu tinha que acertar algumas coisas, né? Então prometi que eu iria para São Paulo, e passado algum tempo, então, eu liguei a eles dizendo que ia para São Paulo, que eu ia na aviação única, né? Para São Paulo, e eles disseram que iam me buscar na rodoviária antiga, né? Tinha uma rodoviária antiga, então foi até interessante, porque quando eu vinha chegando, tá? É, um dos meus amigos antigos viu-me no ônibus e falou: olha o Abel, nossa, e imagina, não sabia que tinha ido uma comitiva me buscar. Então começaram todos, ah, Abel, e você sabe como é aqui em São Paulo, juntou uma porção de gente ao lado do ônibus, olhando quem era o Abel, se era artista, se era algum sei lá o quê, né? Todos pensando que era uma pessoa muito importante, né? E todos olhando, procurando, né? Aí depois apareceu aquela turma toda, não deixaram nem eu pegar as malas, colocaram as malas no carro, tinham 6 carros, era uma carreata, e viemos pela Rubens Berta, todos buzinando, como parecia um casamento, todo mundo buzinando, até chegarmos em Santa Amaro, na Riviera, onde me esperava a tia Maria e uma porção de amigos com suas esposas que eu não conhecia, filhas, porque naqueles anos todos alguns tinham casado, então foi aquela festa, me aguardava um churrasco, um grande churrasco, me aguardava, e foi aquela comemoração, foi uma festa tremenda, e então ele me disse: olha, tu vais ficar aqui, não precisa trabalhar hoje não, vais ficar aqui comigo, eu estou de férias, eu vou te mostrar muitas coisas novas que foram feitas em São Paulo. Então ele começou a sair comigo, nós íamos na represa e tinha uma lancha, nós íamos andar de lancha, eu puxava ele na lancha para ele fazer o esqui aquático, e depois tínhamos o churrasco ali mesmo na represa, que já faz muitos anos isso, sabe? Chamava-se Guaraci, era do Tonho, o Guaraci do Tonho, amigo nosso, que fazia o melhor churrasco. Então nós no sábado, nós ficávamos brincando na água, nadando, esquiando, até 1h, 1h30, íamos almoçar com uma fome tremenda, né? E no domingo, o Vitor já trazia a esposa e a filha, tá? E, quer dizer, o domingo era mais para os casados, né? As famílias, né? E no sábado iam geralmente os solteiros e casados também, mas sozinhos, para fazerem bagunça, nadarem, apostarem em corrida na lancha, enfim, aquelas coisas que nós fazíamos. Então, assim eu passei alguns anos ali, daí comecei a procurar serviço, trabalhei no MAP, em frente ao Teatro Municipal. Posso dizer para vocês que fui o único que em 6 meses ganhei um louvor, sim, um louvor de honra ao mérito, porque sem eu saber eu atendi a esposa do dono e a filha, que buscavam uma camisa, e eu atendi muito bem naquela época, na época de Natal, e ela pegou o meu staff, que é o número, né, que nós temos, passou para o esposo, e o esposo então resolveu me dar essa honra, né, pôr o meu nome no livro de honra, e foi até uma mostra para todos aqueles colegas de trabalho que viram
com licença, que a ganância não faz nada, porque enquanto eles corriam querendo atender 4 ao mesmo tempo, eu atendi uma pessoa de cada vez e assim fui, Deus me deu essa honra de ganhar o honra ao mérito. Depois o Mapping fechou, né, como você sabe. Também trabalhei nas Persianas Colômbia, devido a a prêmios que nós tínhamos por vendas. Ganhei uma televisão Telefunken, na época, a primeira Telefunken com antena assim para o lado de fora. Eu, graças a Deus, falava para meu pai tinha muito orgulho quando eu contava para ele que foi ele o meu professor, foi ele que me inspirou, sempre trabalhei com meu pai e ele ficava feliz de ter o filho que fazia brilhar o sobrenome Sarmento. Então, meus amigos, eu trabalhei aqui em São Paulo em várias empresas, trabalhei com meu primo Rui Magalhães também, que agora mora em Atibaia com a Ruth, e trabalhei bastante aí em São Paulo, tá? E então, quer dizer, passado um tempo, eu, na época, né, conheci um amigo meu, que Deus já levou, o Armindo, um grande amigo, que morou comigo quando eu morava num apartamento kitnet em Santa Cecília. Depois eu fui para São José dos Campos, trabalhar em São José dos Campos, aonde eu trabalhei